Pessoal, vamos encerrar com chave de ouro aqui, olha só. Essa aí, cara, é uma questão que eu acho que eu teria errado no dia. Dá uma olhada. Olha só. O efeito, ela é só teórica, mas olha só a segunda parte dela. Página 142, exercício 54 da nossa querida Bessa. O efeito de indução eletromagnética foi descoberto por Michael Faraday em 1871, Michel, um dos mais conhecidos. Um anel de metal condutor encontra-se imerso em um campo magnético, de forma que o fluxo do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel seja diferente de zero. Tem um ímã aqui em alguma região, e dentro desse ímã tem um anelzinho metálico. De tal forma ele está disposto num ângulo tal que está passando o campo magnético por dentro dele, tem fluxo magnético. Legal. Analise as preposições em relação ao efeito de indução eletromagnética. 1. A magnitude da força eletromotriz induzida no anel é proporcional à variação do fluxo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Ele disse que isso é proporcional a isso. Se esse cara aumenta, esse cara vai aumentar desde que o tempo permaneça constante, né? Tudo bem. 2. A magnitude da força eletromotriz induzida no anel depende apenas da magnitude do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Pô, peraí, cara, depende do fluxo magnético com o tempo. E do que depende o fluxo magnético? Do campo, da área e do seno do ângulo ainda, né? Então não é só a área, depende do valor do... Na verdade não vai depender do valor, né? Da variação do valor, né? Da variação do valor. Então não. 3. O sentido da corrente elétrica induzida no anel independe da variação do fluxo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Ele está dizendo que pode aumentar ou diminuir o fluxo, que a corrente vai ter o mesmo sentido. Quando aproximava, né, era para um lado, né? Quando afastava, o ímã era para o outro, né? Então se está aumentando o fluxo magnético, é para um lado. Se estiver diminuindo o fluxo magnético, para o outro. Falso. 4. A magnitude da corrente elétrica induzida no anel depende do diâmetro do anel e da magnitude do campo magnético que atravessa a área delimitada pelo anel. Eu inicialmente, adoro falar isso, falei o seguinte, ó. Não, porque depende da variação. Não depende da área, depende da variação da área. Não depende, né, do campo magnético, depende da variação do campo magnético. Mas dá uma olhada. Ele não falou que tem uma espira mergulhada no campo magnético? Ele não falou que essa espira cresce ou diminui? Então a área dela é um valor constante. Ele falou que está imerso em campo magnético. Ele não disse que o campo magnético aumenta ou diminui. Então eu vou supor um campo magnético constante. Nesse caso, a corrente que percorre a espira é proporcional à força eletromotriz. O que é variação do fluxo? É final menos inicial sobre a variação do tempo. O que é fluxo final? É área final, campo final, seno do ângulo final. O que é o inicial? B inicial, área inicial, seno do ângulo inicial. Só que o B e o A não são constantes. Eu posso colocar em evidência. Quando eu colocar em evidência, vai ficar assim. Quando eu colocar o campo magnético e a área em evidência, só por eles serem constantes, aí eu posso afirmar, né, que é diretamente proporcional